Bênçãos, Leonino, Leonina, vamos às previsões aqui para você para o mês de abril. Já vou começar aqui a embaralhar, ó. Bom, não se esqueça que para você me deixar bastante motivado, né? Você precisa curtir aí o link do vídeo e também se inscrever no canal. Eu quero dizer uma coisa para você urgente. A gente sabe, aí todos nós sabemos do coronavírus, tá? E eu fiz um vídeo especial falando sobre o coronavírus, o que ele vai afetar nas previsões para os signos. Então é importante que você confira, eu vou deixar o link aí nos comentários. Eu diria até que é importante que primeiro você veja aquele vídeo para você entender este mais facilmente, tá bom? Que lá eu vou te passar a orientação, lá também a gente vai tirar as cartas, eu vou falar tudo aquilo que eu posso falar, que está me permitido de falar, para orientar vocês a respeito do coronavírus, tá bom? É importante. Corre para lá, depois você volta para cá, tá bom? Vamos lá as previsões? Vamos lá. Então, primeiro ponto que sai aqui para você, Leão, já fala da questão profissional, tá? O que que acontece? Vamos lá, se você já trabalha, aqui fala assim que você passa pelo mês de abril por uma fase em que vai haver mais facilidade das pessoas, principalmente dos seus superiores, de entenderem melhor o seu lado da história. Sabe como se você principalmente se já tiver alguma dificuldade dentro do serviço, se às vezes você tem alguma dificuldade de explicar alguma coisa, alguma situação, às vezes você se sente incompreendida, incompreendido, não estou falando que se sente, mas caso se sinta, traz essa facilidade desse esclarecimento dentro dos assuntos aí profissionais. É como se você sentisse que o outro lado, a outra parte, compreende melhor a sua situação dentro do emprego, então te olhasse até com olhares um pouco mais caridosos, entendeu? Te tratando um pouco melhor. Eu vejo a facilidade de haver também uma convivência melhor entre as pessoas que trabalham, entre os colegas de trabalho. Traz essa energia aí para você, tá? Aproveita isso, porque isso é importante para o seu reconhecimento, isso é importante para o seu histórico aí dentro dessa empresa que você trabalha, tá? Se você não trabalha, se você não trabalha, tem uma energia aqui de uma, é assim, sai uma energia positiva, mas sai uma energia positiva mais é para coisas que você mesma, você mesmo faça, coisas mais ligadas à sua autonomia, entendeu? Então, por exemplo, vender coisas de modo caseiro, seguir um rumo um pouco mais autônomo, traz essa energia de um pouco mais de favorecimento, entendeu? E inclusive eu vejo assim, eu vejo pessoas que estão desempregadas, eu vejo que no mês de abril você tende a passar por um certo apoio, né? Apoio inclusive vindo de assuntos dentro da família. Então traz essa energia positiva para você. Então, aqui fala assim de início. Então, aqui tá falando uma questão de amor. Que aí já já eu te conto que eu preciso que outras cartas saiam, tá bom? Então, aqui fala assim, presta. Olha que interessante. Aqui fala assim, ó, presta atenção. Se você tiver. Isso daqui é muito para quem tem inimizades. Porque aqui fala o quê? Aqui fala de uma pessoa com quem você tem uma inimizade, né? Como essa é uma previsão geral, soa especificamente para quem tem inimizades. Aqui fala assim, uma pessoa com a qual você tem inimizade, mas é um histórico que você tem com a pessoa, entendeu? Não é uma inimizade que se cria já no mês de abril. É uma inimizade que você já tem um histórico com essa pessoa. Fala assim para você ficar um pouco mais tranquila, tá? Porque diz que essa pessoa vai ficar mais no canto dela. Embora você tenha que ficar atenta, porque essa pessoa vai ficar observando você, sabe como se ela esperasse
você dar um passo em falso, você cometer algum erro para depois ela te apontar no rosto, para depois ela manchar a sua ficha com outras pessoas, coisas do tipo. Então, eu vejo essa energia. Mas o lado bom é que fala assim que essa pessoa ela não vai afetar muito a sua vida, só que ela vai ficar ali de canto esperando a sua vida desmoronar. Não estou dizendo que a sua vida vai desmoronar, mas essa pessoa espera que a sua vida desmorone, entendeu? Traz essa energia aí para você. Olha, em assuntos sociais, tá? Porque aqui traz uma energia aqui, ó, de fortalecimento de vínculos com pessoas do seu convívio, né? E eu vejo assim, eu vejo uma pessoa do seu convívio que ela inclusive assim, eu vejo como se fosse uma pessoa com a qual você já convive por um tempo. Aí, de repente, parece que o universo, parece que o destino, parece que as forças maiores, né, acabam aproximando um pouco melhor vocês, acaba gerando uma intimidade. Então, ou seja, uma pessoa conhecida que até há um bom tempo, né, um tempo significativo, mas que de repente, em uma fase da vida, vocês acabam se aproximando aí, então traz essa energia legal para lidar com as questões de cunho social, tá bom? Então, aqui fala assim que você vai receber notícias de familiares, tá? Eu vejo que é mais de um familiar. Eu vejo assim como se algum familiar quisesse mais de um, no mínimo dois familiares, tá? Quisessem vir até você, né? Eu vejo assim como se fosse uma mensagem querendo combinar uma visita, vamos dizer assim. Então traz essa energia de visita de familiares, tá bom? Para você. Não vou dizer que eles vão visitar, porque aqui está falando que vai haver, é como se você fosse conversar com esses familiares para combinar uma data de visita, né? Porque eu vejo que não é como se fosse uma coisa muito simples. Então, provavelmente são familiares geralmente que moram em outras localidades, com os quais você não tem um contato próximo muito íntimo, né? Então, fala dessa vontade. Se isso vai vingar ou não é outra história, mas fala que você vai receber, vai haver essa conversa aí sobre essa tentativa, tá bom? Até porque às vezes vocês podem combinar neste mês, mas pode ser que vocês combinem neste mês para que em um outro mês ocorra essa visita, mas eu vejo esse planejamento ocorrendo dentro do mês aí para você de abril, tá? É... Aqui sai uma questão um pouco ligada ao amor, é porque fala um pouco do seu emocional, né? Que eu acho mais interessante deixar para daqui a pouco, para falar para você quando eu for lidar com as questões do mundo amoroso, tá? Ai, que bom. Olha, novamente eu sinto aqui também, principalmente, uma energia muito boa de questões profissionais, tá? Lembra que eu falei ali das questões profissionais? Isso muito boa para quem trabalha. Lembra que eu falei ali para você logo no começo da leitura? Que é como se você se sentisse no mês de abril, no decorrer do mês de abril, é como se você se sentisse mais compreendida, compreendido por pessoas. Ainda eu até falei para você de superiores, não tinha nem saído na carta que eram superiores, mas eu senti. E agora tá me confirmando aqui você com facilidade para conversar com superiores, entendeu? Então é como, inclusive, resolver situações, deixar as coisas mais compreendidas, fazer com que a outra pessoa compreenda mais o seu lado. E eu vejo assim, eu vejo que esse patrão, esse superior, né, ou essa patroa, vai ceder em alguma coisa, vai te dar algum benefício, né? Não necessariamente esse benefício seja o dinheiro, mas às vezes, por exemplo, quero conversar com meu patrão sobre umas férias que ele não está deixando eu tirar. Aí, de repente, encalha neste mês de você conversar e seu patrão acaba compreendendo mais o seu lado e dando as férias, permitindo as férias para você, entendeu? Coisas desse tipo. Pode ser que seja tenha o dinheiro no meio? Pode ser, mas não está me sendo dito aqui. Mas fala de alguma conversa que você vai ter que o seu
com o seu superior, que esse seu superior vai compreender o seu lado e vai te trazer um benefício, entendeu? É isso basicamente que traz aqui para você. Olha que positivo, né? Positivo. Aqui tá me saindo uma questão que aparenta ser de amor, deixa eu ver aqui. Tá, depois eu falo. É assim, eu acho que eu posso falar. É porque é assim, ó. É como se eu visse você recebendo uma visita. Só que essa pessoa, ela não vem para visitar só você. Principalmente se você tiver filhos. É como se eu visse alguém que quisesse visitar a sua família. Se você já tiver lar constituído, né? Então não é uma pessoa só conhecida por você, não é uma amizade só sua, não, é alguém que gosta da sua família e vem não só para te ver, mas para ver a sua família, aqueles que moram com você, principalmente se você tiver filhos, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então é como se você fosse receber uma visita de alguém que vem para ver a sua família, mas eu lembro que isso daqui é especificamente para quem tem familiares. É para quem tem família, se você tem uma casa com filhos, esposa ou esposo, coisas desse tipo que eu tô falando, não é parente, é família, quem mora com você é quem é mais íntimo de você, tá? Então aí eu vejo essa energia. Então, aí é que sai para você, ó, presta um pouco de atenção, porque como que eu posso esclarecer isso? Olha, se você tiver uma empresa, se você for dono de empresa, tá? Aqui pede mais atenção. Porque aqui tá falando assim, como se houvesse o corte de uma empresa na sua vida. É uma empresa que para de fazer alguma coisa para você. Então, por exemplo, às vezes, se você tem empresa própria, um pouco de cuidado, porque às vezes pode ser a sua própria empresa, se ela já estiver indo para um rumo ruim, a tendência é que esse rumo se aprofunde neste mês, tá? No mês de abril. Mas mesmo que você não tenha uma empresa, às vezes pode ser uma empresa de prestação de serviço. Ah, é a empresa que presta o serviço da minha internet que de repente ela para, ou de repente eu tenho que trocar. É como se uma empresa saísse da sua vida. É isso que eu estou vendo, né? E eu vejo que há uma dificuldade de você sair de uma empresa para outra, entendeu? Então, ou seja, é como se houvesse a dificuldade. Ai, não gostei dessa empresa de internet, vou tirar ela. Aí você sente uma dificuldade para encontrar uma outra empresa que se encaixe bem aí na sua vida, entendeu? É nesse sentido. Eu estou citando o exemplo da internet, mas é claro que pode ser qualquer outra empresa, loja que você tenha dívidas ou coisas assim, você compre coisas, é como se fosse como saísse uma empresa da sua vida, né? E aí eu vejo você tentando ir para um outro lugar, mas tendo uma certa dificuldade, tá? Então presta atenção com isso. Bom, vou embaralhar aqui mais as cartas para você para trazer mais mensagens, né? E te lembrando sempre, o coronavírus ele vai trazer influências para todos os signos. Se você não assistiu ainda as previsões sobre o coronavírus, né? Que são mais orientações. Eu falo sobre coisas, ocorrências, mas são mais orientações, tem mais o viés de aconselhar, né? Não se esquece que está aí nos comentários. Também, não se esquece, deixa aquele seu like abençoado que eu fico contente. Este mês eu tô até soltando as previsões um pouco mais tarde, não é? Porque vou confessar que com toda essa correria de coronavírus e tudo mais, isso mexeu com a minha rotina e me senti um pouco desanimado para fazer as previsões, mas depois reergui e falei, vou lá, vou fazer para eles. Então, deixa o seu like aí para reconhecer o meu esforço por você, tá bom? Vamos lá. Nossa, sai muito uma energia para você de gente te visitando. É, toda hora sai isso, né? Saiu de novo aqui uma visita que tem para você, né? E eu vejo como se fosse uma coisa mais de longe, não é de perto. A grande maioria aí das pessoas de Leão vão receber uma visita de longe,
né? Eu tenho a sensação que, assim, apesar da pessoa vir com certas boas intenções te visitar, vai trazer alguma dificuldade para você essa visita. No fim das contas, você não vai se agradar muito com essa visita, entendeu? Não, pode ser que a visita te dê algum trabalho? Às vezes pode ser, mas às vezes, por exemplo, ai, tenho tanta coisa para fazer, fulano foi me visitar justo nessa época, né? Então, às vezes pode ser que a pessoa seja complicado, às vezes pode ser que ela venha, por exemplo, em um momento que não deveria vir. Mas eu vejo uma visita e, de certa forma, isso te traz ah, uma espécie de um descontentamento, não é uma visita que te traz muita alegria, poxa vida, fica aqui até mais tempo, não. Eu vejo aí um desconforto da sua parte, entendeu? Aqui me sai uma questão ligada ao mundo do amor, né? Que aí já já eu vou te contar para você entender melhor. Vamos ver. Me sai outra energia também do amor, que aí já já eu vou te contar, porque eu preciso que mais cartas saiam, entendeu? Para eu poder explicar melhor para você. Questão, aqui tá saindo para mim, ó, questão judicial, tá? Se você tem questões judiciais, olha, aqui fala assim, presta atenção, aqui fala assim que no mês de abril alguns percalços dentro do processo judicial você vai encontrar solução. Só que aí você vai ter que trabalhar isso em prol da solução. O que que significa isso? As coisas não se resolvem já no mês de abril. Mas sabe como se você encontra as respostas? Ah, estou precisando comprovar tal coisa, e de repente encontrar tal papelada pode provar isso, tal depoimento pode provar aquilo. Enfim, você consegue perceber o que você precisa fazer para resolver essa situação. Porém, eu vejo muita lentidão para resolver. Você percebe o caminho que você tem que seguir, mas ainda no mês de abril há muita lentidão para lidar com tudo que é referente a processo, tá bom? Mas eu vejo um percalço, eu vejo um obstáculo que você vai encontrar a solução para aquele obstáculo. Basicamente isso. Ai, que gracinha, que chuchuzinho. Quem tem filhos? Aqui fala assim que é um período bom para ter conversas mais amigáveis, mais amorosas, né? Se você tem filhos mais velhos, aqui fala basicamente que é como se você sentisse que o seu filho ou sua filha, se você tiver mais de um filho, pode ser que aqui só está falando de um, pode ser que não esteja falando de todos necessariamente, tá? Mas é que fala assim de filho ou filha que vai mudar o jeito que conversa com você, né? Mas mudar para melhor. E eu vejo uma energia mais amigável, né? É como se esse filho se abrisse um pouco mais para você, falasse um pouco de até de questões e assuntos emocionais. Então isso vai ser favorável. Aproveita esse ponto para você criar mais intimidade com esse filho, com essa filha e fazer com que as coisas fluam e não rejeite a situação, entendeu? Assim, aproveita para acolher, que acolhendo eu vejo que você consegue promover mais união entre vocês, entendeu? Então não importa, mesmo que o assunto não te interessa, é, mesmo se for talvez aquelas conversas de falando do namorado, da filha, do namorado do filho, da namorada do filho, do namorado do filho, né? Mesmo se for esses assuntos que às vezes não te interessam, você acolha, receba que você vai ver que esse ponto vai ligar você mais com o seu filho, com a sua filha, e isso por si só vai fortalecer mais os laços entre vocês, tá bom? Em termos de espiritualidade, aqui fala de um momento de mais conscientização da sua parte com respeito à espiritualidade, né? Existe aqui uma energia de que é o seguinte: eu vejo que a espiritualidade vai passar por um momento que ela vai se recolher um pouco. O que que significa isso? Ela vai deixar você dar provas do seu merecimento, né? Então, é aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Deus, ele é poderosíssimo.
ele poderia vir e tirar todos os problemas de você, mudar a sua vida totalmente. Mas por que que ele não faz isso? Ele não faz isso porque você tem que ter o merecimento, você tem que fazer a sua parte. O que eu estou vendo aqui é como se a espiritualidade ela ficasse um pouco mais de olho. Vamos ver o que que essa pessoa vai fazer. Vamos ver se essa pessoa vai merecer alguma bênção, algum milagre na vida dela, né? E então eu vejo a espiritualidade vai te dar um aviso. Você vai sentir aí no seu coração o que que você precisa fazer dentro da sua vida com respeito à própria espiritualidade também. Siga esse aviso, porque a espiritualidade ela não vai pôr muito a mão por você. Ela é uma época em que ela vai esperar você dar demonstrações do que você está merecendo, entendeu? Então presta atenção com isso. Eu vejo aqui você em dúvida. Então, aqui bate muito forte com aquilo que eu falei para quem tem empresa. Porque eu vejo como se você tivesse uma dificuldade. Se você tem empresa, lembra que eu falei ali de uma empresa que sai da sua vida, portanto é preciso que tome muito cuidado quem é autônomo. Porque se você for autônomo, essa saída da empresa da sua vida pode indicar o quê? Pode indicar que uma certa produtividade vai embora, né? Que a sua capacidade de governança, de diretoria dentro da empresa fica em xeque, fica em crise, vamos dizer assim. Aqui me sai o quê? Sai uma energia de você preocupado com, não é bem preocupado, mas se questionando bastante. Algumas pessoas até estando preocupadas, mas a maioria é muito mais questionamento, indecisão, dúvidas, né? A respeito de dinheiro, é ligado a trabalho, mas eu vejo, por isso que eu falo para quem tem empresa, é como se você ficasse muito em dúvida de um investimento que você quer fazer dentro da sua empresa. Você não sabe se é a melhor hora para fazer esse investimento e fica naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Você fica nessa dúvida. Como eu vi ali logo no começo da leitura para você, eu vi uma questão de possibilidade de pessoas que vão trabalhar com segmento autônomo. Lembra que eu falei lá no começo da leitura? Pode ser também que essa dúvida seja sua referente a será que eu faço alguma coisa caseira, não faço, né? Também tem essa dúvida, porque é como se fosse um investimento para trabalho, que você pensa se vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou fazer, tá? Por aqui não dá para me dizer com certeza se é um período bom. Como a gente tem as previsões lá do coronavírus que é bom que você confira lá para você entender como esse mês de abril vai ser. Mas eu diria que não é o melhor dos momentos para fazer investimento. Não está me saindo aqui, faz ou não faz, não está saindo, mas por toda a energia do contexto, eu diria que é melhor se prevenir do que remediar, né? Melhor se prevenir do que remediar se você já tiver uma empresa, principalmente se ela for de porte grande. Se você vai fazer alguma coisa para vender em casa, dependendo do que for, lógico, veja aí o que você pode fazer. Dá uma energia um pouco boa, mas mesmo assim é como se você conseguisse mais para aquelas pessoas que são próximas a você. Então não queira vender coisas assim para uma grande quantidade de pessoas, porque eu vejo que no mês de abril é mais para aqueles que estão ao seu redor, é mais para as pessoas mais próximas, entendeu? Porque aí, ó, aí aqui fala sobre a espiritualidade para você, fala para você prestar um pouco mais de atenção, porque fala assim que você tem tendência a pegar a energia de muita gente. Cuidado com isso. E eu vejo assim você um pouco mais influenciável do que de costume, porque é influenciável com a energia dos outros, né? Cuidado. Cuidado eh, com a interferência que você deixa que outras pessoas tenham, principalmente uma pessoa mais íntima de você. Porque eu sinto que assim a sua espiritualidade é como se ela fosse afetada por uma pessoa mais próxima, mais íntima a você. Só que apesar de não estar saindo aqui se estará afetando para bem ou para mal, dentro de mim eu sinto que a tendência é que afete para mal. Então presta atenção aí para você se policiar quanto a isso, tá bom? Novamente sai aqui questões de chefia, né? Lembrando assim, chefe, que aí aqui fala assim de chefe fazendo uma espécie de um corte,
com muita dificuldade, mas de um corte. E esse corte ele tem a ver com alguma papelada, às vezes pode ser algum contrato. É que, na verdade, como saiu muito aqui questão de chefe para você, pode ser alguma negociação, ou alguma mudança de contrato, alguma readaptação que você vai ter que fazer dentro do ambiente profissional. Mas eu vejo que para a maioria das pessoas, como saiu muito aqui um benefício que você vai ter do patrão ou da patroa, do seu superior, eu acredito que no fim das contas isso pode ser positivo para você. Algum lucro, algum benefício dessa história você vai tirar, entendeu? Porque traz essa energia. Bom, vamos agora aos assuntos amorosos, tá? Ao tão esperado assunto amoroso. Então, você tem que prestar. Primeiro, assim, se você tem filho, você tem filha, eu vejo que no mês de abril você tem tendência, principalmente se for criança, né? Outra coisa, antes de eu falar de amor, eu esqueci, eu falei de filhos, lembra que eu falei aqui de filhos que eram grandes, eu esqueci de falar para aqueles que têm filhos que não são grandes, que são pequenos, que eu passei uma mensagem aqui para filhos agora há pouco. Essa mensagem para filhos que eu passei, se você tem criança, se você não tem filho grande, uma ótima oportunidade para você sentir a sua criança um pouco mais carinhosa com você, tá? Então, mês de abril você pode sentir que essa criança tem até um pouco mais de carência. Então, dá mais atenção aí pro seu filho. Agora a gente vai entrar aqui na sua vida amorosa. E já vou complementar essa mensagem de filho. Por quê? Se você tem filho, isso bate muito mais forte para quem tem filho pequeno, tá? Eu vejo que há uma tendência a você, no mês de abril, a você querer cuidar mais do seu filho, querer se entregar mais para sua família, que no caso aqui por família eu estou dizendo de filho, filho, filha, tá? Então eu vejo que há a tendência a você se recolher um pouco mais, né? E deixar as coisas acontecerem. Olha, se aparecer alguém, apareceu, não aparecer alguém, não apareceu, mas eu vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha filha. Eu vejo como se um instinto maternal crescesse mais no mês de abril e você acaba se voltando mais para essa questão, tá? E não é que você se fecha, você não se fecha, mas você, para os assuntos amorosos, mas você espera, olha, se tiver que vir, vem, não tiver que vir, amém também, né? Então traz essa energia para você. Essa é a postura muito sua. É porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas do signo de Leão, é como se você esperasse que alguém viesse, né? Então não vou fazer algo por mim. Eu até vejo um pouco de preocupação dentro da sua cabeça, mas no fim das contas você acaba cuidando mais do filho, da filha, da família e deixando que as coisas aconteçam por si só dentro das questões amorosas, tá? Por aqui eu já te digo, né, que não. Você precisa entender. Até pode, para você que não se relaciona, eu sinto energia que para a grande maioria das pessoas aqui que não se relacionam, aparece uma pessoa. O problema é que essa pessoa ela não entra na sua vida com tudo. Não é uma coisa que vem, se aproxima e já começam a conviver e tudo mais. Eu vejo, sabe como se você, de repente, uma pessoa aparece, você olha assim para a pessoa e fala, olha, interessante essa pessoa para um relacionamento, né? Mas parece que as coisas não se desenvolvem, pelo menos não no mês de abril. Então traz muito essa energia. Existe uma energia no ar de alguém que desperta interesse, né? Tanto desperta interesse da sua parte com relação à pessoa, como desperta interesse da parte da pessoa com relação a você. Mas por N motivos as coisas não avançam no mês de abril. Então ainda não é o mês para se fincar um relacionamento muito forte, muito sólido, tá? Se você já se relaciona, se você já se relaciona, existe aqui uma energia para você que é o seguinte: é, é o que eu disse, você tem tendência a dar mais atenção para filhos, filhas, se você já tem, tá? Você tem tendência a dar mais atenção para isso.
com isso você tem tendência a esperar que a outra pessoa é que faça mais coisas dentro da relação. E a outra pessoa fará? No mais ou menos, mas fará. Não vai te alegrar muito, não vai te contentar muito, mas fará, tá? Eu vejo dentro de você um certo conflito. Aí a gente entra um pouco na questão emocional. Existe dentro de você um certo conflito. Eu sinto que esse conflito, ele tem a ver com duas coisas. Ele tem a ver, é como se você não se sentisse bem com a capacidade de entrega da pessoa dentro do relacionamento. É como se você sentisse assim, fulano não se dedica como eu gostaria que se dedicasse dentro dessa relação. Então eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar dos meus filhos e até fulano enxergar que precisa fazer mais dentro dessa relação. Sabe como se eu sentisse você desse jeito? Eu sinto você desse jeito. Então vou cuidar das minhas coisas para ver se esse fulano acorda, né? Para ver se esse fulano faz algo dentro da relação que eu não vou ficar correndo atrás, não vou ficar fazendo tudo. É como se você passasse por essa situação. E aí você espera, fulano faz? No mais ou menos, mas faz. Mas esse mais ou menos acaba não te deixando muito contente, tá? Então traz essa energia para você. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Como saiu muito específica essa energia de vocês cuidando de filho, vamos supor que você não tenha filho, você ainda não está na época de ter filho, tanto você que se relaciona quanto você que não se relaciona. Alguma outra coisa você vai fazer. Talvez cuidar de outra pessoa, ou talvez seguir algum outro sonho, alguma coisa que te desperta interesse, mas eu vejo que você não se volta totalmente para uma pessoa. Eu vejo como se você vai fazer uma outra coisa e você acaba esperando que uma pessoa tome consciência daquilo que ela tem que fazer por você e não daquilo que você tem que ficar se esforçando para fazer por ela, entendeu? Então, e se você não se relaciona, é como se você fosse cuidar da sua vida e esperasse que alguém aparecesse, que o universo traga alguém aí para você no mês de abril, né? É aquilo que eu disse, em todos os casos. Você que não se relaciona, tem tendência a aparecer? Tem, mas as coisas não se desenvolvem no mês de abril. É como se fosse alguém assim que você olha que interessante, mas ainda as coisas não se desenvolvem. Quem não, quem já se relaciona, a mesmíssima coisa. Você tem tendência a cuidar de alguma outra coisa, e aí você acaba esperando que a pessoa tome partido, tome mais iniciativa, tome mais decisões da relação. Vai tomar? Vai, no mais ou menos, mas no fim das contas não te deixa muito contente, não era bem aquilo que você quer. Mas olha, eu acho que você está certa, você está certo. Eu acredito que você tem que deixar a pessoa fazer um pouco também dentro da relação, né? Então, vamos aí ver o direcionamento dessa pessoa e aí você vai lidando conforme o merecimento que ela tem dentro da sua vida, de acordo com aquilo que ela faz ou deixa de fazer para você dentro da relação, tá bom? Bom, estas são as energias aqui que eu vejo para você. Espero que você tenha gostado. Eu te desejo um ótimo mês de abril. Não se esqueça que você precisa assistir as previsões sobre o coronavírus, tá bom? Aqui no final vai aparecer uma playlist para você clicar nela e ver os demais signos do seu ascendente, lunar, solar e Vênus, porque você precisa ver quais os signos que estão mais fortes na sua vida no mês de abril, tá? Porque às vezes este signo pode não estar tão forte assim no seu mês de abril. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um ótimo mês de abril e até a próxima. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.